Boa tarde, gente querida. Tudo bem Boa com tarde. vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa live hoje, que vamos falar sobre o Espírito Santo. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo que mandou as suas mensagens, né, tanto de áudio quanto escritas no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, tantas mensagens dos meus queridos. E também agradecer muito por vocês terem estado no meu, na minha live ontem de celebração dos meus 60 anos, viu, gente? Fiquei muito emocionado, foi muito importante estar com vocês. Olha aqui, a Daniele Doblins está dizendo que a oração da manhã foi muito forte, chorei muito. Que o Senhor tenha Amém. misericórdia. Amém, amém, amém. Eu Amém. tenho amado orar com todos vocês pela manhã. Todos os dias, de segunda a sábado, 7 da manhã, temos orações, queridos. Vocês podem me acompanhar e orar juntamente comigo. Olha, o Alberto Jacó, o Lucas Abraão, a Cati Sati, queridos que estão aqui chegando. Lília, dá um oi para essa galera aí. A gente vai esperar um pouquinho até os 5 minutos para o pessoal entrando e aí a gente já vai entrar. A paz, meus queridos, estamos aqui mais um dia para falarmos sobre o Espírito Santo, o Deus conosco, não é? Nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo, porque Deus foi tão gracioso conosco que depois que ele enviou a Jesus para se sacrificar por nós, para nos trazer salvação, ele não nos deixou sós, não é? Mas enviou o seu Espírito, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Como Jesus prometeu. E nós estamos falando sobre ele e estamos aprendendo. Eu tenho recebido o desafio de Deus e do próprio Espírito para conhecê-lo melhor. E à medida que conversamos sobre ele, né, lá, e estudamos na palavra sobre a pessoa do Espírito Santo, o que ele faz em nossas vidas, a gente tem a oportunidade de crescer neste relacionamento tão importante. Mas Amém. eu também quero fazer um convite. Você que está aí me ouvindo, se você ainda não conhece o meu canal do YouTube, meu nome é Lilian Pozella, esposa do Lamartine, né? Acho que vocês já sabem. Lilian se escreve Lylian Pozella, com o sobrenome dele. E eu estou ministrando desde domingo, segunda e terça, que é hoje. Vai sair à noite uma palavra sobre a mulher virtuosa. Uau. A mulher relatada em Provérbios 31. Então, dá dicas muito práticas para o nosso dia a dia. E incrível que esse texto foi escrito por volta de 900 anos antes de Cristo, né, no tempo do reinado de Salomão, e parece que descreve a mulher dos nossos dias. Então, vale a pena ir até lá, ouvir a palavra, que você vai aprender muito. Olha, aqui a Ive, nossa discípula, está dizendo que a apóstola é linda, está dizendo que amou a live e está aqui também, né? Tem os discípulos que estão em todas, né? Que sempre nos acompanham aqui. Então, quero mandar um beijo Tem sempre também. aqueles discípulos mais ávidos pela palavra, né? Mais sede, né, de Deus, Mais né? E olha sede. que ela é psicóloga, trabalha pra caramba, mas sempre encontra o tempo para estar aqui recebendo a palavra. Amém. A Kelly, professora, está dizendo que a Lilian é linda. O Evandro Barbosa está dizendo que amou a live de ontem. Gente, quem não assistiu, perdeu. Eu falo sobre o futuro do mundo, pós-pandemias, alterações e transformações que vão acontecer, que já estão acontecendo, mas eu falo de como o Brasil tem um papel fundamental no mundo, gente. E o Brasil ou vai ser solução ou vai ser problema. Vamos orar para que seja solução, né? Lá, ontem, na live de ontem, os dados que você trouxe, eu acho que deixou todo mundo impactado, sabe? Porque você entender a relevância, a importância do Brasil no contexto mundial, isso é muito importante.
e nos traz um desafio de nós orarmos pela nossa nação, porque os olhos do mundo estão focados aqui e a gente tem que ter esse olhar, né? Nós temos que focar aqui também para gerar uma transformação e um futuro abençoado por Deus, né? A maior demanda do mundo atualmente, e vai ser de forma muito mais premente no futuro próximo, é alimento e água. Água. É. E o Brasil tem as duas coisas. Mais terras agriculturáveis do mundo e mais água subterrânea do que qualquer outra nação da Terra. Então, a solução passa pelo Brasil, e eu creio que tudo isso tem a ver com o propósito de Deus levantar essa nação como cabeça e não como cauda. Então, eu falei muito sobre a importância de todos os cristãos buscarem a Deus, serem fiéis a Deus, se tornarem elementos importantes no processo, né, do cumprimento profético de Deus, porque aí as bênçãos virão não só para os indivíduos, mas para a nação brasileira. Então, olha aqui, o Alberto Jacó está dizendo que hoje ele é selinho púrpura, porque no meu curso, gente, aliás, quem não se inscreveu no meu curso de teologia e escatologia está sensacional. Quando você entra, você ganha um selo verde. Tá. Depois de um mês, você ganha um selo azul. E o Alberto me lembrou aqui agora. Hoje ele recebeu já o púrpura, que é o terceiro selo, que é o terceiro mês. Eu acho legal, que eu também Alberto. devo ter recebido. Parabéns, viu? Muito legal. Eu acho que eu também devo ter recebido, porque eu sou sua aluna também. Mas você se inscreveu desde o começo? Desde o começo. Então vai receber, com certeza. A Camila Melo está aqui. Obrigado, querida, pela sua oferta, viu? Deus abençoe. A Glória Godoy também está dando os parabéns pelo aniversário. A Elisandra Claire está dizendo boa tarde aqui da Irlanda, pastor. Parabéns pela sua vida. Assisti a sua live hoje pela manhã do seu aniversário, porque já era tarde aqui para nós. Muito obrigada pelas orientações. Ei, que legal. Olha, a Ítala Ponzo está dizendo o Brasil é maravilhoso. Aleluia. Isso mesmo, gente. E o povo brasileiro que está espalhado pelo mundo também Deus vai abençoar para levar a palavra, porque o mundo ama o brasileiro. O brasileiro é cordato, é amoroso. Então, nós temos um chamado e um destino profético para o mundo. E ainda que Satanás se levante contra essa nação, o destino do Brasil é ser cabeça do mundo para poder levar o evangelho, viu, gente? Alguém aqui falou alguma coisa também do curso de teologia, acho que está na 8ª semana. Muita gente ainda dando os parabéns. Puxa vida, gente. Pra vocês terem uma ideia, eu passei ontem até 2h30 da manhã lendo as pessoas escrevendo, mas ainda tem mais de 500 mensagens só de WhatsApp, fora YouTube, Instagram, e eu vou ler tudo, viu? Vai demorar um pouquinho, mas eu vou. Olha, a Josiane está dizendo que o curso é maravilhoso. Bom, gente, vamos começar a falar do nosso tema aqui. Deixa Depois eu falar abro um pouco para de perguntas de novo aniversário para vocês. Meu amor. E posso comentar de qualquer coisa que vocês desejem. Quer falar alguma coisa, bem? Sim. Eu queria falar que é muito especial comemorar aniversário, porque você já imaginou quantas palavras de bênção você recebeu? Meu Deus. Tudo isso são sementes para a sua vida espiritual. São boas coisas que pessoas desejaram e são orações que chegaram até o Pai a seu favor. Não, gente, eu me senti tão amado. Me senti tão amado. É aquela coisa que se fala, meu Deus, você não se vê, né? Você não tem a ideia de como as pessoas têm carinho e amor por você. Eu fiquei muito grato. Ontem eu chorei, eu ri. Foi um dia feliz, gente. Um dia muito feliz. Eu agradeço a todo mundo, viu? Que mandou a comemoração, mandou os parabéns, as declarações de amor. Foi lindo. Olha o Evandro Barbosa, parabéns, meu pastor, Deus abençoe o que desejamos. Eu e minha esposa Silvana, tu és tremendo, obrigado pelos ensinamentos, o curso é show. Olha aí, gente, quantas pessoas estão dizendo que o curso é bom. Até alguém falou aqui que o gráfico ajudou muito, né? Agora, quinta-feira, vem a segunda aula,
que é um esboço do livro de Apocalipse inteiro. Gente, é Um demais. gráfico também, então vai ser maravilhoso. Deixa eu abrir aqui a janela, porque não sei porque fechou. Não, meu amor, acabou de escurecer. Eu acho que não foi a janela. O tempo fechou aqui. Gente, eu já falei, nós sempre estamos na Não, mesma entrou uma casa. nuvem, mas a janela estava fechada, a Nós persiana. sempre estamos na mesma casa, só que ele de um lado e eu do outro, para dividir a tela. Bom, gente querida, é o seguinte. Tem um texto de Romanos que eu acho maravilhoso. Aliás, o capítulo de Romanos que eu mais amo é o capítulo 8. Do começo ao fim, é muito sensacional. Mas, no que diz respeito à pessoa do Espírito Santo e desse relacionamento que nós precisamos desenvolver com ele, eu quero ler a partir do versículo... 12, diz né? assim, a partir do versículo 13, Romanos 8, de 13 em diante. Porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ou seja, quem você alimenta vai crescer na tua vida. Se você alimentar a carne, ela vai crescer e vai te levar para a morte. Se você alimentar o Espírito, ele certamente vai trazer vida. Né? Aí ele diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo, quando entra em nós, o seu objetivo, Lilian, é nos guiar. Amém. E aí, em seguida, ele diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoração, baseados no qual clamamos Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele glorificamos. Aqui, Lilian, a gente vê nesta sequência, o Espírito primeiro nos leva a viver uma vida no Espírito, ou seja, debaixo da sua plenitude e tudo mais. Depois, ele é quem nos dá direção, quem nos guia. Depois diz que ele nos liberta, porque nós não recebemos um espírito para escravizar. Porque Satanás, ele escraviza, né? Uma pessoa endemoniada, uma pessoa que tem áreas da sua vida dominada por demônios, ela está em cadeias. Pode ser sexo, pode ser drogas, pode ser inveja, pode ser uma autoimagem negativa. A pessoa não consegue sair daquilo. É verdade. Porque ela está sempre aprisionada por um demônio que fica acusando, que fica mostrando que ela não tem valor, que ela não é ninguém. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, mas não vocês, porque vocês não receberam um espírito de escravidão, mas um espírito, né, de adoção, baseados no qual nós clamamos Abba, Pai. E aí, quando ele fala da adoção, meu amor, quando ele fala do filhos de Deus, ele começa falando sobre uma palavra teknon, que é filhinho, que é uma criança. É uma criança pequena ainda, que está sendo, mas que já faz parte da filiação. Agora, com a atuação do Espírito Santo na vida do crente, o crente ele se torna herdeiro e co-herdeiro. Agora, para uma pessoa ser herdeira, ela já tem que ter maioridade. Aí ela já não é mais o filhinho, já se torna o filho em maturidade. Então você vê o processo, né? O Espírito Santo entra na vida da pessoa, liberta dos medos, liberta das cadeias, liberta de tudo aquilo que aprisionava, te dá uma filiação, você ainda é um bebê, mas ele vai te conduzindo, te guiando, até você estar pronto para chegar na idade de assumir herança. E a herança que nós vamos ter é a herança que Jesus tem. Nós somos co-herdeiros com Jesus. É tremendo, né? Tremendo. Então, eu queria começar perguntando para você, meu bem, como é uma pessoa que vive debaixo de medo? Às vezes você tem crentes que são salvos, mas vivem com medo. Medo do futuro, medo de não ir para o céu, medo, né, de ser condenado. Por que você acha que isso acontece? Eu acho que o crente que vive debaixo de medo é porque ele não está vivendo, ele não está crendo, portanto, também não está sentindo a filiação que lhe foi dada.
né? Em Cristo Jesus e agora através do seu Espírito. Porque se você crê que Deus é Pai, é o seu Pai, e que você é o seu filho, o Filho de Deus, e se isso enche você, né? Se você crê com sua mente, isso passa, não é, a dominar os seus sentimentos, os seus pensamentos, você não vai ter medo, porque você vai entender que o seu Pai é Deus, é o Todo-Poderoso que comanda céus e comanda a terra, é aquele que te guarda de todo mal, é aquele que te livra das investidas do diabo, é aquele que traz a provisão para a sua vida, é aquele que te liberta das cadeias. Então, Deus, ele pode tudo em você. E ele é o seu pai, ele te ama de maneira incondicional, não é? Porque se Deus, que é o nosso pai, deu a Jesus o seu filho primogênito e o nosso irmão por nós, esse foi a maior prova de amor. Ele não nos dará com esse sacrifício máximo todo o resto? Se você entende isso, se você crê nisso, você tem que viver conforme a sua crença. Como filho de Deus. Olha, aqui a Daiane Maciel está dizendo, mas tem gente que crê e mesmo assim a luta vem. Claro, Lógico. Aqui em seguida, aliás, é a pergunta que eu quero fazer para a Lilian, porque em seguida, no versículo 3, ele fala: se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Ou seja, o fato de você ter o Espírito Santo em você não significa que a pessoa não tem mais luta. Ao contrário, a carne e o sangue, a carne e o Espírito lutam. Aliás, no capítulo 7, que é o capítulo anterior, Paulo fala dessa guerra do espírito e da carne. Então, enquanto nós estivermos aqui nessa vida, nós vamos ter que lutar contra a nossa carne, né? O apóstolo Paulo, num outro texto, ele diz assim, que ele, como um atleta, em tudo se disciplina, e ele fala, não, eu me esforço não como que desferindo golpes no ar, mas eu esmurro o meu corpo, né? E o reduzo à escravidão. Quer dizer, Paulo está dizendo, eu levo a sério a luta da carne. E eu bato em mim para dizer, eu não vou me entregar os sentimentos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, bem, dessa paz que a pessoa tem que ter para aceitar o processo de Deus. Porque o processo da libertação, da vitória, do crescimento, do enchimento do Espírito, não é assim, aceitou Jesus e a pessoa virou santa. Não, ela traz toda a bagagem. Aí ela vai, obviamente, passar por um processo que o Espírito Santo conduz para ela vencer as áreas na vida dela que ainda a aprisionam, não é isso? Com certeza. Esse versículo 17, desculpa, diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com ele sofremos, e também com ele seremos glorificados. Amém. Aqui fala exatamente o que essa irmã perguntou. Você crê, mas passa por problema. O texto fala exatamente isso. Jesus Cristo, ele subjugou, né? Ele se submeteu à vontade do Pai. E a vontade do Pai era que primeiro ele se sacrificasse. Ele sofreu a morte para cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele, não é? Que através do seu sacrifício todos fôssemos salvos. E a essa semelhança, muitas vezes nós sofremos também, porque nós temos que cumprir um propósito. E a semelhança de Jesus, nós também muitas vezes temos que pagar um preço. Jesus disse, não é, que se nós quisermos ganhar a nossa vida, nós vamos perdê-la, mas se nós quisermos perder a nossa vida, ou seja, entregá-la a Deus, nós vamos ganhá-la. Em outras palavras, né, simplificando, a gente tem que colocar a nossa vida a serviço do reino, a serviço do nosso Pai, como Jesus colocou. E muitas vezes nesse serviço vai passar por sofrimento, porque nós estamos vivendo num mundo caído, que quando você vai estabelecer a vontade de Deus, você vai enfrentar resistência. E muitas vezes essa resistência vem com sofrimento. Para você destronar o príncipe desse mundo, porque quem que domina o mundo? Satanás e os seus, né, seus demônios.
Quando você avança para o reino de Deus, às vezes evangelizando uma pessoa, conquistando um espaço, você enfrenta uma guerra. E a semelhança de Cristo, muitas vezes sofremos, mas a semelhança dele, seremos glorificados. Porque ele foi glorificado, porque ele se entregou. E a Bíblia diz que, a palavra diz que ele olhou o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Porque ele entregou a sua vida para ganhar uma família inteira, uma multidão de pessoas, né? E muitas vezes a gente vai se sacrificar, vai fazer uma semeadura em alguma área da nossa vida para a gente ganhar uma recompensa muito maior. E o texto lá continua dizendo, olha, no 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha, gente, é exatamente essa irmã, ela discerniu o Espírito. Na verdade, é que o Espírito Santo, através de Paulo, ele está nos preparando para isso. A gente tem que mortificar a carne para andar na esfera do Espírito, para quê? Para enfrentarmos as batalhas da vida, né? Porque aqui diz aqui, ó, que os sofrimentos do tempo presente, há sofrimentos no tempo presente, mas não podem ser comparados com a glória que há de ser revelado em nós. Ou seja, quando estamos passando pela guerra, né, pelas provações, a gente tem que olhar para o futuro e entender que a glória que nós teremos, às vezes aqui na Terra ainda, né, com resultados tremendos de conquista, mas às vezes nem sempre aqui, às vezes vai ser no futuro, né? No futuro próximo ou no futuro eterno. Então é isso, meu amor. Ô, bem, tem uma pessoa aqui, a Luane É. Soares, que diz: pastor, tem horas que eu sinto um vazio, tristeza, medo, mas isso eu estou tendo devido à ansiedade e nervoso que passei devido a um estresse no serviço. Como me libertar disso? Eu vou responder depois, se a Lília quiser comentar também. Luane, querida, primeiro, a ansiedade, como a própria palavra diz, é você ter, vamos dizer assim, uma preocupação antecipada por algo que ainda não aconteceu, tá? Ela está dizendo que ela tem um vazio, uma tristeza e um medo. E aí o que acontece? Porque você, se você é uma pessoa ansiosa, você antecipa o problema. É. Tem gente que não é ansiosa, tem gente que é medrosa, né? Que tem medo de tudo, tem medo de morrer, tem medo de ficar doente, tem medo de perder o emprego. Surge uma situação no trabalho, já fica insegura. Nesse caso, Luane, o que você precisa é buscar mais a Deus na sua palavra, ouvir mensagens, ter tempo de oração com Deus. Por quê? Porque esse vazio, ele é decorrente de você sentir que você está sozinha, que você está órfã. Mas veja, aqui a Bíblia diz que pelo Espírito Santo nós nos tornamos filhinhos de Deus. E a gente pode chamar Deus de Abba, de papai, de Paizinho, né? paizinho. Então, vejam, quando você é uma pessoa frágil, o teu pai te protege, mas ele quer te preparar para você vencer a tristeza, o medo e a ansiedade. Vai chegar uma hora que você vai ter que encarar o problema e bater de frente e, em nome de Jesus, vencê-lo. Mas enquanto você não está pronta para isso, ele te pega no colo, ele te protege, como um pai faz com um filho pequeno. Então, como se libertar? Não é você que vai se libertar. A única coisa que você tem que fazer é buscar mais a Deus e estar mais pertinho de Deus. Você quer complementar, fazer algum comentário a respeito disso, bem? Sim, uma coisa que funciona muito para mim é procurar entender por que está sentindo assim. Ela já entendeu, ela passou por um estresse no trabalho. Então, já que ela entendeu, o que ela precisa fazer? Ela tem que reprogramar a mente. Por que ela passou por isso? Estava fora do controle dela? Então, ela tem que pedir a interferência de Deus. Onde ela não tem controle, ela tem que clamar pela presença de Deus. E confiar, ela tem que entregar a Deus e confiar que Ele vai intervir e defender a causa dela, né? E cuidar dela. Então, eu acho que o que funciona muito, para mim funciona muito, é começar a conversar comigo mesma.
Então, eu estou com medo por quê? Eu estou com medo porque lá naquelas circunstâncias eu sinto que o futuro vai ser esse, a resposta vai ser essa, vai acontecer isso comigo. Aí você tem que dizer, não, mas eu tenho que confiar em Deus. Começa a conversar consigo e começa a ministrar para você mesmo a palavra de Deus, né? A confiança em Deus. É como o salmista diz, por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Davi, acho que é Davi que escreve esse salmo. Ele conversa com a alma dele, e ele diz para a alma dele, alma, por que você está abatida? Né? Não fique abatida, confie em Deus. Então, a gente tem que fazer esse exercício. Eu procuro fazer esse exercício. Quando eu estou com os meus pensamentos ruins me dominando, eu procuro conversar comigo mesmo e dominar a minha alma e deixar que o Espírito domine as minhas emoções. Muito bom. A Solange Trindade está dizendo, olá, pastor, que lindo ontem. Está falando da live, né? Deus lhe abençoe continuamente. Tem uma insegurança de não estar agradando a Deus porque eu uso calça comprida. Solange, minha querida, eu queria te dizer, assim, com todo respeito, tá? As igrejas que exigem dos seus membros, né, que as mulheres não cortem o cabelo e não usem calça comprida, que eu acho que isso é absolutamente secundário. A Bíblia diz que as mulheres não têm que se vestir como homens. E eu vou explicar para você entender, para nunca mais ter esse sentimento, tá? Porque Jesus mesmo disse que Deus, ele olha para o interior e não para o exterior. No tempo em que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, as mulheres que eram pegas em adultério, elas eram mortas por apedrejamento. Não tinha apelação, não tinha nada. Foi pega em adultério, vai ser morta. Então, as mulheres prostitutas, para elas não serem pegas, o que elas faziam? Elas cortavam o cabelo bem curtinho para parecer homem. E elas se vestiam como homens. E a partir daí, toda mulher que cortava o cabelo, que usava uma roupa masculina, ela era imediatamente, as pessoas pensavam, ela é uma prostituta. É por isso que o apóstolo Paulo fala da importância da mulher não se vestir como homem, mas se portar decentemente e tal. Solange, hoje em dia, as mulheres têm cortes de cabelo que ficam muito femininos. Olha a Lília, não é uma belezura? Ela está com o cabelo curto. Mas alguém tem dúvida de que ela é uma mulher? Outra coisa, tem calças compridas que está na cara que são mulheres. Então, a questão aí não é de usar calça ou não usar calça, é de vestir-se decentemente. Né? Então, não vestir uma roupa que apareça muito, que vá, de fato, gerar qualquer sentimento ou pensamento nos homens, aí tudo bem. Mas pode ficar tranquila, minha querida. Pode usar sua calça comprida, que você não está desagradando a Deus. Deus olha para o seu coração, viu? E eu tenho certeza que você é uma pessoa que se veste muito decentemente. Porque a preocupada, até com usar a calça comprida, deve vestir muito decentemente. Você tem que dizer bem, né? Você é melhor que eu para dizer isso. Não, eu concordo com você. Eu acho que a mulher ela tem que se vestir com decência, né, com sobriedade, e vale mais aquela questão de fugir da aparência da sensualidade, roupas muito justas ou roupas transparentes, não é? Saia, às vezes usa saia, mas muito curta ou muito apertada. O que a gente precisa, na verdade, é ter modéstia, né? Como diz a palavra, sermos sóbrias em todas as áreas, inclusive nessa. Olha, tem uma Mas pergunta... eu estou falando sobre a mulher virtuosa lá em Provérbios 31, e ela tem muitas dicas para nos dar. Ela é uma mulher, por exemplo, que ela se preocupa em se vestir bem, faz roupas para si, faz roupas para sua família. Então, é um aspecto importante mesmo para a mulher se preocupar e se ocupar, mas sempre com essa verdade espiritual, que é buscar a decência, né? E, na verdade, o que a gente veste mostra muito o que há no nosso interior. Então, se a gente tem
respeito, se a gente busca a santidade, as nossas roupas devem expressar isso. Olha, tem uma pergunta aqui da Ivone Scavone, muito interessante. Ela está dizendo: a paz, pastores, amo vocês dois. A Bíblia diz que o anticristo não aparecerá até que o que detenha não tiver subido. Não pode ser o Senhor Jesus que subiu e depois foi posta mesquita no monte e também levantou o catolicismo? A sua pergunta é muito boa, Ivone, mas ela não dá para ser isso por uma razão simples. A Bíblia diz que o anticristo ele vai governar o mundo inteiro e o seu governo será por 7 anos. Nunca houve no mundo um homem que governasse o mundo inteiro, né? Os que consideram o anticristo, Nero, né? Que já veio e coisa e tal, Nero nunca pôs marca da besta em ninguém, ele nunca governou o mundo inteiro, ou seja, e tampouco ele pode se encaixar, porque a gente sabe que depois dos 7 anos do governo do anticristo, Jesus volta. E Jesus não voltou. Então, gente, o governo do anticristo ainda se levantará, tá? Não é nem o catolicismo que veio primeiro, né? Que veio no 4º século depois de Cristo, e nem o Islã, que veio no 7º século depois de Cristo. O anticristo ele virá no futuro e ele vai governar o mundo inteiro e ele vai perseguir os que crerem, né? Os que ficarem, não forem arrebatados, ele vai perseguir a todos e ele vai ter o poder, né, para controlar a humanidade. E isso só é possível num tempo de globalização como essa que nós vivemos, né? Naquele tempo, ninguém sabia nem o que estava acontecendo na cidade do lado, o que dirá no mundo inteiro, né? Deixa eu ver quem mais aqui. A pastora Lília é uma formosura de uma delicadeza incomparável. A mesma Solange que falou da calça. Meus parabéns. Ela é o máximo mesmo, gente. Eu brinco que nós dois somos a princesa e o ogro, porque eu sou todo largado. Elisângela Gonçalves e Priscila Arnaud, sejam bem-vindas ao curso de teologia. Deixa eu ver aqui mais pergunta interessante para o pessoal fazer. O Deivimar Alexandre. Pastor, quando Jesus fala que estaria conosco todos os dias, esse estar todos os dias é através do Espírito Santo em nós ou é o Espírito de Cristo que está na terra também? Excelente pergunta. Os meus queridos aqui são tudo top. Você vê que é tudo gente que lê a Bíblia, né? Isso mesmo. Deivimar, o livro de Romanos diz que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Então, ele estaria em nós através do Espírito Santo. E ele diz para os discípulos: eu preciso ir para o Pai, mas eu mandarei um outro Consolador que habita convosco, mas estará dentro de vós. Então, hoje Jesus está no trono de Deus, à destra do Pai, intercedendo por nós, nos céus. E o Espírito Santo está aqui dentro do nosso coração, viu? Olha, o Edson Tavares, parabéns pelo seu aniversário, senhor Lamartine. Que Deus abençoe você. Desejo muita saúde e felicidade. Você é uma bênção para nós. Obrigado. Que Deus abençoe. Um abraço. Obrigado, querido, pela sua oferta, viu? Generosa. Vocês são muito queridos, viu, gente? Meu amor, você tem alguma coisa para dizer ou posso continuar indo aí aqui na sequência? Está todo mundo dizendo que você é uma princesa, que você é linda. E eles são bonzinhos. A Marli está dizendo que eu também sou um príncipe. Amém. Meu amor, eu gostaria de orar para que as pessoas sintam esse espírito de filiação. Amém. Porque não é fácil sentir. A obra de Satanás é muito intensa no sentido de fazer com que nós esqueçamos que somos filhos de Deus, né? Isso é tão forte que Jesus, quando foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, imagina, Jesus havia descido de Deus, né, do céu. Você acha que ele não sabia que ele era filho? No entanto, o que Satanás falou várias vezes? Se tu és, né? Se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus. Quer dizer, Satanás, essa é a estratégia antiga dele.
A estratégia antiga de Satanás é fazer com que nós esqueçamos ou deixemos de acreditar que somos filhos de Deus e que Deus se importa conosco. Imagina, ele teve a ousadia de fazer isso com Jesus. Não vai fazer isso conosco? Então, o que eu quero orar agora, eu quero orar para que todos que estão aqui participando conosco, aqueles que ainda vão ouvir essa live, possam receber esse espírito de adoção. Já tem esse espírito de adoção, mas possam ser dominados por esse espírito de adoção, por essa verdade de que somos filhos de Deus. Porque se cremos nessa verdade e andarmos segundo essa verdade, você vai ser poderoso em Deus. Posso fazer só um parênteses? Querida, porque essa coisa de se sentir filho, ela passa também por uma cura interior. Porque quando você vê uma pessoa que teve bons pais, pais amorosos, ela não tem problema de ter essa relação com Deus, com o pai. Mas se a pessoa ela teve uma relação ruim com os pais, às vezes ela até acha que Deus é pai, mas não se sente amada. É verdade. Não é isso? Eu tive um problema com meu pai, no meu relacionamento com meu pai. Eu, durante anos, já era pastor, eu cria no poder de Deus, mas eu não sentia Deus como aquele pai que me amava. Eu tive que passar por uma cura. Então, a tua oração passa por isso também. Não é só ter a consciência, é ser curado do parâmetro errado, porque é muito comum você transferir a imagem de pai, de Deus como pai, pegando a imagem do seu pai terreno. E se o teu pai terreno teve muitos erros com você, você fica com problema de se relacionar. Mas antes de você orar por isso, eu só quero responder a pergunta do Douglas, que eu achei muito interessante. Pastor, me responde uma pergunta. A Bíblia fala que o inferno é embaixo da terra, ou isso é um conto? O Hades, ou Sheol, que é o lugar onde os mortos vão agora, aqueles que estão sem Jesus, ele é debaixo da terra mesmo. Né? A Bíblia fala que Jesus desceu à mansão dos mortos. Né? Ele foi até o abismo. Mas, no futuro lago de fogo, ninguém sabe aonde estará. Tá? Mas, atualmente, ele é debaixo da terra mesmo. Mas você pode orar, então, bem, por essas vidas? Lá, o que você abordou é muito importante. Quando a gente foi para o seminário, eu li um livro que impactou muito a minha vida, que chama Deus e Deuses. O verdadeiro Deus, que é o Pai amoroso, e os deuses que eram os pais que elegemos, que não é o Deus verdadeiro. Então, aquilo que você falou, a imagem que a gente tem do nosso pai traz muito, né? Para dizer que Deus é daquele jeito. Então, se eu tive um pai que não se interessou por mim, eu vou achar que Deus não se interessa. Um pai muito ocupado, que Deus está sempre ocupado. Um pai, então a gente traz essa imagem e precisa de cura. Você tem que ler a palavra, entender como Deus é pai para você. E que pai é esse pai que é Deus, que é amoroso. Gente, é aquilo que falou, aqui mesmo esse texto diz, mais para frente, é esse pai amoroso que deu para você o seu melhor. Então, imagina que você tem um pai que vai fazer o melhor para você. Que todas as coisas que cooperam para o seu bem, ele vai te conceder. O texto fala isso. E é esse o Deus que, né? Esse é o Pai celestial, esse é o Pai amoroso, o Pai divino que a gente tem que entender que nós temos. Então, vou orar por essa cura na vida daqueles que têm uma visão errada. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar pela cura do teu espírito, pela atuação do teu espírito, porque a tua palavra diz que o espírito em nós é aquele que clama, Abba, Pai, é aquele que clama, Paizinho querido, Paizinho amoroso, é aquele que nos dá essa sensação, essa certeza que nós somos adotados pelo Senhor e que o Senhor é o nosso Pai, um Pai que cuida de nós, é um Pai que nos protege, que nos livra do mal, que traz a provisão, que nos dá o melhor, que faz tudo aquilo que vai contribuir para o nosso bem e não para o nosso mal, que deseja o melhor para nós. É aquele Pai amoroso que nos deu a Jesus Cristo, que é o seu melhor, e com Cristo Jesus, em Cristo Jesus, nos dá todas as boas coisas. Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos possam ser visitados pelo teu Espírito,
como diz a tua palavra, que o teu amor é derramado nos nossos corações, o teu amor é derramado como um bálsamo que cai nos nossos corações, através do seu Espírito, para que entendamos, para que sintamos, Senhor Deus, essa filiação tão especial. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, nós somos os filhos do Rei dos Exércitos, do Rei sobre o universo, aquele que comanda todas as coisas. Aleluia, E Jesus. nós te pedimos, Amém. Senhor Deus, ajuda-nos a crer e a viver segundo Aleluia. esta verdade, pela Amém, atuação poderosa e amorosa Aleluia. do teu Espírito. Faça essa obra de cura, Pai, em cada coração. Que a presença do teu Espírito seja como um bálsamo, que vai amolecer as feridas, que vai trazer, que vai ser o lenitivo, que vai ser também o remédio que vai curar, que vai cicatrizar, Senhor Deus, todas as feridas da nossa alma em Cristo Jesus. É o que eu te peço. Amém. Pai, eu quero também orar, Senhor, para que todos que aqui estão presentes e os que me verão, e a Lília também depois, que eles sejam, ó Deus, cheios do teu amor. Amém. Pai, porque o amor lança fora o medo, Pai. Amém. Perfeito amor lança fora o medo. Amém. Senhor, o que traz o medo é a dúvida do amor. Amém. É o sentimento de desamor, é a rejeição, ó Deus. Nós não somos amados porque merecemos. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor prova o seu grande amor para conosco, pelo fato de ter Cristo nos amado, ó Deus, enquanto ainda éramos pecadores. Senhor, nós somos muito amados por Ti. Amém. É um amor que transforma, é um amor que Amém. liberta. Ó Amém. Deus, é um amor que torna a vida relevante. Amém. E que torna a vida uma vida que vale a pena. Senhor, enche os teus filhinhos Amém. queridos, ó Deus, de amor, ó Deus. Talvez alguns aqui não tenham sido amados pelos seus pais, ou mesmo que tenham sido amados, eles eram pessoas muitas vezes inábeis para lidar com as dificuldades dos filhos, e eles imprimiram na alma deles sentimentos errados que provocaram feridas, medos, autoimagem negativa, rejeição. Então agora, Senhor, que o teu bálsamo, Amém. que venha como água fresca, Senhor, e encha a vida dos teus filhos. Ó Espírito de Deus, eu declaro agora, sopra sobre eles. Amém. Fala, Senhor, ao interior. Ó Deus, quebra, vem como Amém. torrentes de águas, quebrando os grilhões e libertando. Eu declaro libertação. Eu declaro, Senhor, uma unção fresca. Eu declaro, Senhor, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Eu declaro, Senhor, o sentimento de ser perdoado, de ser incluído. Ó Deus, de fazer parte da tua família, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Que ninguém que esteja aqui ou que vai nos ver depois fique amarrado, mas que o teu Espírito complete a obra, esta obra linda que começou, Amém. Senhor, no dia da conversão, até, Amém. Senhor, a volta de Jesus. Pai, prepara uma igreja poderosa, uma igreja liberta, uma igreja feliz, uma igreja segura, Senhor, porque a nossa confiança não está em nós, mas está no Amém. Senhor e na sua força, na força do seu poder. Amém. Amém. Olha aqui a Camila Melo está dizendo: feliz aniversário, pastor Lamartine. Amém. Que Deus multiplique seus anos de vida. Hoje é aniversário do meu paizinho. Olha, um dia depois do meu. Ele também está completando 60 anos. Olha, ele tem um dia de vida depois do meu. Ore por ele, o nome dele é Carlos. Te amamos em Cristo. Senhor. É aniversário da Silvana. É o da minha irmã Silvana também hoje. Vou ligar para ela daqui a pouco. Senhor, eu abençoo a vida do Carlos. Amém. Oh, Deus, nascemos tão próximos um do outro. Ele também deve ter já vivido tanto, Senhor, tantas experiências, que o teu amor o alcance, transborde sobre a vida dele, Pai. Esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Manda um beijo para ele, viu? Amém. Diga para o pastor Lamartine que nasceu um dia antes que ele, mandou um beijo aqui. Amém. Bom, meu amor, já está dando aí uns 40 minutos. Vamos nos despedir dos nossos Amém. lindos? Deus abençoe, um bom dia para vocês, uma boa semana. E Queridos, até terça olha, que vem, neste mesmo horário, falando sobre o Espírito Santo.
Se você ainda não se inscreveu no canal da Lília, no YouTube, vai lá, se inscreva. O canal dela é lindo. Ela está pregando uma série sensacional, está impactando vidas. Ajudem-na a levar, a espalhar essa voz feminina, Amém. doce, mas cheia de unção. E também ela tem um canal no Instagram, que é Lília Pozella, também com Y. Vai lá e se inscreve lá também. Amém. E quem ainda não se inscreveu no meu curso de teologia, vá lá, gente. A Bíblia diz que Maravilhoso. nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O curso está maravilhoso e ele é para vocês. Amo muito todos vocês. Muito obrigado por terem ficado aqui conosco. Muita gente aqui, tenho certeza que vocês foram abençoados. Compartilhem essa live também e comentem aquilo que vocês acharem necessários. Curtam, porque vocês já sabem, o YouTube só manda para frente se ele perceber que a turma gostou. Então, nos ajudem a levar a palavra de Deus. Beijo grande para todos. Fiquem com Deus. Beijo.